A paz do Senhor, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao canal Despertar. Esse é um canal feito para despertar a nossa fé nas promessas que o Senhor Deus fez conosco desde a fundação do mundo e para propagar a palavra de Deus até os confins da terra. Eu sou Alessia Diniz, para quem não me conhece. E eu estou muito feliz por você ter escolhido estar mais uma vez aqui conosco hoje. Nós estamos no terceiro vídeo de uma série sobre a soberania e a fidelidade de Deus, que envolve a veracidade da Bíblia e sua importância. Eu disse em vídeos passados que nós precisamos ler a Bíblia. Nós precisamos ler os testamentos que o nosso Deus nos deixou. A Bíblia não é apenas uma coletânea de livros, contendo textos lendários ou mitológicos, como alguns dizem, né? Eu, particularmente, garanto a vocês que as descobertas e os ensinamentos que vocês encontrarão nestas sagradas escrituras vão te surpreender e te trazer as respostas e a paz de espírito, não é, gente? Que nós tanto procuramos, mas nós temos que ir por partes. Porque eu acredito que da mesma forma que muitos tiveram o grande cuidado de me esclarecerem tantas dúvidas a respeito desse livro extraordinário, e o único no qual eu confio e me baseio toda a minha vida, toda a minha existência, possamos fazer o mesmo, possamos fazer essa esplendorosa caminhada aqui neste canal. Amém, que seja em nome de Jesus e para a honra e glória dele, que o Espírito Santo do Senhor dê a cada um de vocês o discernimento, sede e fome da sua palavra, e que você busque sempre mais a leitura da Bíblia e a sua compreensão. Eu sei que o Senhor tem um grande propósito na sua vida, como Ele tem na minha, e na vida de todos que cruzarem o nosso caminho. Eu estarei orando, eu estou sempre orando, graças a Deus, como procuro fazer antes de pensar e postar qualquer mensagem bíblica que o Senhor deseja que seja passado a vocês. Oro por você que está aí do outro lado, para que o Espírito Santo do Senhor lhe abrace com seu amor divinal e opere as suas maravilhas em sua vida, para você testemunhar para a honra e glória de Deus. Testemunhar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e não há outro mediador entre Deus e os homens. Não há outro nome a quem você deva procurar. Havia uma cortina no templo, vocês verão na história de Israel, havia uma cortina no templo, no Antigo Testamento, onde ficava a arca da aliança. Essa cortina fechava o lugar onde ficava a arca. Essa cortina impedia todas as pessoas de entrarem lá. Era um lugar santo dos santos. Somente o sumo sacerdote estava lá. Quando Jesus morreu na cruz e cumpriu-se, ele disse: está consumado. Essa cortina rasgou-se de cima a baixo. Sabe o que isso significa? Que eu e você, qualquer um que receba Jesus como seu único Senhor e Salvador, vai direto ao Pai. Tudo que eu preciso eu falo com Deus, eu não preciso falar com mais ninguém, eu não preciso buscar ajuda em lugar nenhum, somente nele, porque quem é que morreu por mim? Foi ele. Quando eu era pequena, eu vivia me perguntando por quê. Eu não fiz nada. Eu matei Jesus? Como assim? Eu não matei Jesus. Eu não fiz nada para matar Jesus. Por que eu mataria Jesus? Eu ficava me sentindo culpada e ninguém me explicou nunca. Ele morreu por seus pecados. Que pecados? A explicação, gente, não é dada.
É esse o evangelho que Jesus mandou pregar. Não é você ficar repetindo vãs palavras. Não, é para você explicar a mensagem. Qual é a mensagem? Que Ele é o único Senhor e Salvador. E Satanás não quer isso. A briga de Satanás desde quando Deus criou o homem e a mulher é isso. Esse é o plano dele. Destruir o homem e a mulher. Destruir a família. Destruir o projeto de Deus, destruir a humanidade, porque Deus preferiu a nós. Deus nos fez a imagem e semelhança dele, de acordo com o caráter dele. Satanás foi destituído da sua glória porque queria tomar o lugar de Deus e fez isso com Adão e Eva. Infernizou o ouvido de Adão e Eva contra Deus. E nós somos levados a isso. A pecarmos contra Deus, a desacreditarmos, a diminuirmos o valor de Jesus. Mas quem morreu na cruz foi Ele. Ele veio porque tinha que ter outro homem. Tinha que ter um homem que fosse santo para morrer em nosso lugar. Poderiam morrer a humanidade, todo um monte de gente dizendo que eram santos. Não ia valer para Deus, porque ninguém é santo. Nunca houve um santo, nem santa. Não tem santa. Só tem Deus, só Jesus é santo, somente Ele, porque Ele é Deus e desceu, e venceu nesse corpo pecador. Se estamos nesse corpo, os animais sofrem por causa do nosso pecado, toda a natureza sofre por causa do nosso pecado. Se estamos nesse corpo, somos pecadores. Quem esteve nesse corpo não é santo. Vocês conseguem entender? O véu se rasgou de cima a baixo. Isso significa, podem passar e falar comigo, com o Santo dos Santos. Meu filho abriu o caminho para vocês. Agora vocês vão dar honra para outros que estão mortos, enterrados e não podem ouvir? Leiam Isaías, Jeremias, tantas passagens bíblicas que falam que Deus abomina, que você busque oração, que você reze para um pedaço de madeira, de gesso. É isso que Deus fala. Tudo que está entre você e Deus é Deus. Então Jesus é Deus. Somente Ele pode estar entre nós e Deus. Se você coloca uma outra pessoa, por mais digna que ela tenha sido, você está transformando essa pessoa em Deus. Você está sendo uma pessoa idólatra, que tem mais de um Deus. Qualquer objeto, qualquer coisa, qualquer intenção sua, você está sendo idólatra. Então eu optei por este canal para explicar bem, porque me explicaram com toda a paciência. Eu oro para que você que está aí do outro lado compreenda essa mensagem, que o Espírito Santo do Senhor venha te trazer o discernimento. E que assim seja em nome de Jesus, porque Jesus, esse nome tem poder. Nós precisamos conhecer e compreender a Bíblia, gente. A Bíblia, esse livro maravilhoso. Nós precisamos saber que a Bíblia é um dos livros mais antigos do mundo todo. E ela conta a história da humanidade desde a criação de tudo que existe, até os primeiros acontecimentos após a morte e a ressurreição de Jesus, o Filho de Deus. A Bíblia foi muitas vezes queimada, banida e ridicularizada por décadas, desde a época dos imperadores romanos e os monarcas ingleses. Mas a palavra de Deus não pode ser contida. Grandes estudiosos da palavra, tradutores da Bíblia, reformadores, escritores, pregadores e pessoas inspiradas por Deus lutaram e deram sua própria vida para protegerem a Bíblia e levar a mensagem de salvação e esperança a todas as pessoas através dos séculos.
ela sobreviveu à destruição do templo de quem perseguiu a palavra de Deus. A Bíblia, ela foi agrupada por estilos literários, que são eles: o Pentateuco, são os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, né, escritos por Moisés: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Os livros históricos, os livros poéticos, me desculpem, os profetas maiores não significa que eles eram maiores e melhores que os outros, não, tá, gente? É que tinha um texto, uma literatura maior. Os profetas menores, os evangelhos, os evangelistas, a história da igreja primitiva, as epístolas ou cartas e revelação ou o Apocalipse. E o Novo Testamento, ele vem a ser a conclusão do Antigo Testamento. O Apocalipse é o fechamento, é o final da história, né? Ele é o casamento com Gênesis, início e fim. Tá bom, gente? E para o vídeo não ficar muito extenso também, eu vou encerrar por aqui, porque nós começaremos a estudar detalhadamente a história dos pais da igreja, a história dos defensores das Sagradas Escrituras ao longo dos séculos, nos próximos vídeos. E eu prefiro que os vídeos sejam mais curtos, para que não sejam cansativos. Só que Deus não desistiu de mim. Também não vou desistir da palavra dele, não. Quem quiser acreditar, que acredite. Mas eu não quero o sangue de ninguém respingando em mim, porque a palavra dele diz: se você não pregar a verdade, o sangue do outro que se perder vai respingar em você. Que verdade é essa que eu nunca entendi? É que eu sou pecadora. Sou filha de Adão e Eva que pecaram no paraíso. Se eu vi nessa carne, nesse corpo, sou pecadora. A minha tendência é fazer o mal. A minha tendência é cair no buraco. Mas em Jesus, Ele veio por mim, Ele morreu por mim, por todos que creem nele, como seu Senhor e Salvador. Então, nossa, eu tenho que acreditar nele, sim, acreditar nele, divulgar a palavra dele, para que todos creiam. As pessoas não sabem a verdade, essa é a verdade. Porque eu já falei, algumas pessoas disseram: eu acredito sim que Jesus é meu Senhor e Salvador, eu acredito em Jesus, eu acredito no santo tal, na santa tal, no santo tal, no santo tal. Eu vou no centro espírita, eu acredito no budismo. Bom, gente, eu não estou aqui para falar de religião nenhuma. É o relativismo, é o estado laico, tudo zen. Acreditem em quem vocês quiserem, façam o que cada um faz o que bem entender. No final, estou dando conta da minha vida. Agora, o que eu sei é que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Em nome de Jesus. A Bíblia, ela foi escrita por muitas pessoas diferentes, mais de 40 autores, de épocas diferentes, contextos sociopolíticos diferentes. Os livros da Bíblia, eles não estão organizados numa ordem cronológica, ou seja, eles não vêm do mais antigo para o mais novo. Eles são categorizados pela tipologia ou tema que é tratado, para ter uma lógica, né? Até mesmo porque para a gente ver a sua relevância e coerência dos fatos. Você não começa a contar uma história do final, você pode até fazer isso, mas vai virar uma bagunça, né? Os livros da Bíblia foram organizados priorizando uma ordem narrativa. Se os livros fossem organizados apenas em ordem cronológica, do mais antigo para o mais novo, quem escreveu primeiro e tudo, o livro de Jó, por exemplo, que não é o primeiro que está na Bíblia, ele estaria à frente do livro de Gênesis, que é o primeiro. O que não seria tão harmônico. Você abre a Bíblia e dá de cara com o livro de Jó, uma história profunda, né?
e totalmente, sim, descontextualizada, ficaria muito solto logo de início. Qual que é o começo dessa história? Então, os livros da Bíblia, os testamentos foram agrupados de forma temática, né, prisando a narrativa, né, uma ordem para a gente compreender a narrativa. A Bíblia é dividida em dois grandes blocos, que são o Antigo Testamento e o Novo Testamento. A palavra testamento significa aliança, tá? Pacto. O primeiro bloco fala da primeira aliança que Deus fez com os homens, as origens da humanidade, a história do povo de Israel e a promessa da vinda do Messias. Gente, isso é lindo demais. A primeira aliança, o Antigo Testamento. Tem muita gente que despreza, nós temos os judeus hoje, né? Que a gente também vai estudar isso mais na frente, porque foi uma das perguntas que eu fiz muito no seminário. Meu Deus, aquilo caiu como um sino badalando na minha cabeça. Os judeus, o povo que o Senhor escolheu, não acreditou em Jesus, não o recebeu. Jesus diz, eu vim para os meus, mas os meus não me receberam, né? E eu não entendi, os judeus não receberam e não acreditam nele até hoje e não aceitam a nova aliança, o Novo Testamento, né, como outras religiões. Outras não aceitam que Jesus veio, mas que ele é apenas mais um dos profetas, né? Tudo. Então não é bem assim, né? Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida. E a aliança do Antigo Testamento, ela apontava todinha para a vinda dele. Vocês podem ver lendo a Bíblia que tudo que aconteceu no Velho Testamento, no Antigo Testamento, apontava, mostrava o novo, mostrava o que aconteceu. Sabe quando você dá dicas para uma pessoa do final da história, do final de uma série, de uma novela? A pessoa fala assim, me dá aí o spoiler. O Antigo Testamento é como se fosse a sombra das coisas. A Bíblia fala, é a sombra das coisas que virão. Então, o Antigo Testamento aponta, foi o primeiro pacto, a primeira aliança que Deus fez com o povo. Ele escolheu o povo de Israel e saberemos por quê. Não é? A genealogia desde Adão e Eva. E esse povo não foi fiel a Deus. Ele fez uma aliança. O que é uma aliança? Quando nos casamos, ficamos noivos, principalmente o casamento, é uma aliança. E é para ser eterna. É até que a morte nos separe. Mas pela dureza do coração dos homens, como disse Jesus para os fariseus, saduceus, que ficavam na cola dele lá perseguindo ele, ele diz que Moisés teve que dar a carta de divórcio na época dele, né? Então Jesus respondeu, pois é, mas Moisés deu a carta de divórcio por causa da dureza do vosso coração. Porque senão eles iam matar as mulheres, né, gente? Eles iriam matar. Se tem um ser que sofreu a história inteira, é a mulher, né? Agora, tem explicação. Deus é malvado, castigou mais a mulher? Não. O Senhor diz, o homem deverá amar a sua mulher como Jesus amou a sua igreja. Que amor é esse? De morrer pela mulher. É o amor de ser servo. Jesus veio nos servir, lavou os pés dos apóstolos, literalmente, morreu por nós. Ele, sendo Deus, se fez homem, pior do que qualquer um daqueles pecadores, qualquer um de nós que não valemos nada. Nós não valemos nada. O nosso valor está na aceitação de Jesus. Então, essa aliança, a aliança do casamento, tem que ter uma fidelidade. Deus foi fiel do início ao fim, mas Israel não foi fiel com Deus. E o Novo Testamento é a nova aliança com a vinda de Cristo. Ele veio renovar, é a renovação dessa aliança, através da salvação, da remissão dos pecados, pela morte e ressurreição dele. Se você gostou desse conteúdo, eu peço que você deixe o seu like e compartilhe. Leve essa palavra para mais alguém que esteja precisando, porque é uma palavra de esperança. E uma pessoa que está desesperada, ela vai procurar qualquer coisa, como nós já vimos no decorrer da história.
A gente passa por isso na vida, quando você está com algum problema e parece que não tem solução, você procura tudo quanto é lugar, mas Deus disse que a resposta está aqui. Salmo, um provérbio, eu tenho certeza que você vai achar uma coisa maravilhosa ali, para você falar para essa pessoa e diga a ela que Jesus a ama, que Jesus está de braços abertos para nos receber, que na vida eterna, na volta dele, teremos esse corpo glorificado. Não haverá mais choro nem lágrima. Nunca mais haverá morte, nem doença e nem velhice. Estaremos reunidos com todos os santos. Santos são os que foram santificados e justificados em Jesus Cristo, por aceitá-los, tá? Todos pregaram sobre Jesus e obedeceram a Jesus, todos. E nós temos que fazer o mesmo, porque Ele é amor e a justiça. Fiquem em paz. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.